Muito bem, meus amigos. Vamos então à segunda parte desse relato da viagem à Europa no ano passado, a segunda de quatro que nós vamos assistir. Então, eu já falei tem toda uma introdução na primeira parte, eu vou direto ao assunto. Meu país de chegada foi a Holanda. Então a primeira coisa que eu fotografei lá foi a sede do Banco Tríodos, o banco eh, que segue a metodologia baseada nas três formas do dinheiro, na verdade, e principalmente também fundado por pessoas que participaram da, até da fundação, eu creio, mas principalmente que estiveram presentes na atuação do Banco de Bochum, que foi o primeiro banco que surgiu para seguir essa linha de dinheiro de crédito, de compra e de doação. Então, esse banco, a gente vê, ele também está querendo mostrar, aparentemente, que não é um banquinho qualquer. E, de fato, eles já conseguiram um grande movimento, financiam muitas instalações de energia eólica e outras alternativas. De fato, são, uh, apresentam uma forma interessante, socialmente interessante, de lidar com o dinheiro. Agora, esse grupo do Sardex, que na verdade aqui eu coloquei, mesmo não tendo sido possível eu viajar até lá, porque eles funcionam, a sede deles é na Sardenha, naquela ilha em frente à Itália, e eles, na verdade, montaram o que eles chamam de um círculo de crédito comercial local. É um tipo de crédito mútuo no início e depois isso vai se expandindo na região, vai envolvendo mais empresas, tem mais de 5.000 empresas, pequenas, médias, talvez até grandes, eu não sei. É, e tem muita participação também hoje, que no início não acontecia, dos próprios de correntistas, pessoas particulares, consumidores dessas empresas que põem o seu dinheiro lá e com isso estão ajudando na formação de saldos que permitem créditos, por exemplo, sem juros. Essa é uma forma interessante que eles têm, que eles, claro, fornecem entre si, eles não vão cobrar juros, principalmente porque hoje um precisa, amanhã é o outro. Hoje um pode, amanhã é o outro. Pode oferecer e amanhã é um outro. Então, de fato, eles ali até já realizam ou trabalham de acordo com o que o Steiner fala, que é a única justificativa para se cobrar juros é a de você, pagando juros, se libertar do compromisso de retribuir com um crédito no futuro. Ou seja, você faz o empréstimo, paga os juros e pronto, você não tem obrigação de também oferecer um crédito a quem te ofereceu no passado. Então, isso é muito interessante porque ali é uma região que trabalha de uma forma associativa, né, dentro do que é chamado de associativo na economia associativa eh, que a gente de Steiner, né? E eles também então lidam, a gente percebe cada vez mais dentro do conceito daquelas três formas do dinheiro, que são três formas completamente diferentes, são dinheiros realmente diferentes,
que são parte de um ciclo monetário que permeia a economia. E é sobre esse aspecto que estou para organizar agora, em março, abril, essa oficina para estudarmos em conjunto com os participantes, eu que estou fazendo uma pesquisa nesse campo como orientador, contador, doutor em contabilidade, e vou compartilhar simplesmente, eu já disse isso no primeiro vídeo, vou compartilhar esse aprendizado e traduções de textos, etc. Então, quem tiver interesse, repetindo, pode se inscrever no site com seu e-mail, no nosso site elo.org.br, o endereço já vai aparecer e a gente entra em contato. Muito bem. Então, esse é o movimento do Sardex, que trabalha com uma moeda própria que tem paridade com o euro. E eu ouvi dizer que eles estão trabalhando também com aquele método do Bitcoin, o nome me escapou agora, blockchain, não é? Então eles estão com blockchain que dá uma certa segurança para os participantes. É um sistema bastante interessante que permite uma autonomia desse movimento financeiro muito interessante. E ele passa a não ser apenas financeiro, ele é um movimento econômico, né? Ele envolve a produção real na economia. Então, realmente é um exemplo de realização da economia associativa que Steiner descreve no seu curso de 14 palestras, né? Nós estaremos estudando. Muito bem. Este é um senhor com um outro enfoque do dinheiro. Ele é agricultor, mas é um agricultor assim genial. Ele é muito mais do que agricultor. Ele é economista, financista. Ele bota o mundo para girar. E criou uma série de aspectos, que eu vou relatar dois, então. Um deles é essa forma especial de lidar com dinheiro, que ele desenvolveu uma metodologia, já vou descrever isso rapidamente. E a outra é que ele desenvolveu a sociedade anônima. Anônima não é, justamente, ela é uma sociedade nominativa, mas é muito parecido com uma sociedade anônima, só que não vende as ações como acontece normalmente no mundo. E ao lado dele está a senhora Kerler, que eu quero também mencionar, porque ela me permitiu, ela que me levou até esse senhor em Freiburgo, né, o senhor Christian Riss, de Dornach até Freiburgo, ela me levou. A senhora Kerler, nos anos 80, o marido dela foi um dos fundadores do Banco de Bochum, então eu tive a grande honra de ser hospedado na casa deles, conheci os dois de uma forma muito próxima e se tornaram meus amigos de fato. E então eu também não posso deixar de mencioná-la aqui. Hoje ela é viúva, o nosso amigo Rolf Kerler faleceu, assim como o outro fundador do Banco de Bochum, o senhor Barkov. Os dois juntos é que de fato criaram, sendo que o senhor Barkov ficou mais conhecido até pelo jeito dele aparecer, falar de amor e, e tudo mais. Então, o que esse senhor fez em relação ao dinheiro? Bom, a gente sabe, né, que a União Europeia ela gasta bilhões
de euros para, na verdade, recuperar os prejuízos causados pela adubação química, por hormônios, pesticidas, perdas de fertilidade do solo, né, que é até lavado pelas chuvas, porque é só adubado com nitrogênio e tal, com sais que não dão estrutura que resiste às chuvas, antibióticos e tudo mais. Então, esse é um fato já conhecido e a Europa paga uma certa compensação disso aos agricultores. Mas o interessante é que esse valor é aleatório e na contabilidade normal das empresas nunca só aparece o lado da despesa, ou seja, são despesas que são causadas por esses danos à natureza, mas não há uma receita correspondente. Ela fica como uma externalidade negativa, né? Fora da empresa, não é incluída nas considerações de viabilidade econômica da agricultura, de um organismo agrícola. E então, aqui ele ainda diz, né, o trabalho extra não é remunerado, o eventual redução do capital natural também é estimada como perda e risco. Então você leva em conta a destruição da natureza e acabou, né? Então não há estímulo também para fazer algo contra essa destruição. Então esse senhor Christianis, ele desenvolveu uma metodologia junto com uma universidade da região, não me lembro agora o nome, e junto com a SAP, uma empresa de desenvolvimento de software que se ofereceu a transformar essa metodologia numa ferramenta praticável, usável, né, pelos agricultores. Então, isso de fato aconteceu, está concluído num certo nível e já funciona. O principal trabalho deles foi criarem as referências para se poder avaliar contabilmente o que foi feito pelo meio ambiente, porque o que vale uma cerca viva, por exemplo, né? Na natureza ela tem o seu valor enorme até, ela protege, cria o microclima e tudo mais. Então aí a gente vê como são parâmetros que foram desenvolvidos e que hoje transformam e permitem uma avaliação bastante objetiva dessa esfera extra extraempresarial, né? Essa externalidade passa a ser uma internalidade, ela passa a ser incluída no planejamento desse organismo agrícola, do organismo agrícola em questão. Aqui nós temos dois relatozinhos mínimos, né, para a gente perceber como isso influencia o DRE, demonstrativo de resultado, né, e o balanço. Então, a primeira coluna, mais ao meio, né, à esquerda, ela contém os valores normais. E a coluna da direita tem os valores incluindo esses valores do sistema contas certas, porque é assim que ele chamou essa metodologia, richtig rechnen, fazer as contas certas, né? Então aqui a gente vê 159 euros aparecem numa coluna que não aparecem na outra. E é exatamente isso que era o importante. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia também do impacto econômico dessa simples medida,
Vocês não precisam agora se ater a ler nada, aí eu vou explicar essa coluna azul e a amarela. A azul representa o valor atribuído como uma subvenção às empresas que trabalham com culturas mistas biológicas. Na segunda coluna, no segundo conjunto de colunas, é fruticultura, no terceiro, hortaliças biológicas todas, e a quarta, até hortaliças convencionais. Então, a coluna da esquerda representa a subvenção pública e à direita, o laranja, mostra o percentual acima das subvenções que resultaria para, ou que resultam dessa metodologia para esses diversos tipos de produção agrícola. Então aqui a gente vê que é significativo também desse ponto de vista, da quantidade mesmo, né? Essa avaliação ela é muito mais precisa e as subvenções elas são meio aleatórias e geralmente não cobrem os custos. Muito bem, com isso nós terminamos essa segunda parte relacionada ao dinheiro e agora vem uma parte que mistura um pouco a questão da propriedade, né, o tema da propriedade e o tema da comercialização. Então, muito obrigado pela presença até aqui e nos vemos no próximo vídeo.